The Wiles of War, 36 mili. Military Strategies from Ancient China, traduzido da versão para o inglês de Sun Hai-chen, 1991, estratégia 24.353. Para os humanos, pense neste comportamento como uma espécie de terapia, uma chance de curtir o irracional de vez em quando, como um alívio da necessidade opressiva de sempre parecer normal, manter as rodas em constante movimento. O não convencional costuma ser província dos jovens, que não se sentem à vontade com as convenções e se divertem zombando delas. O perigo é que, com a idade, precisamos de mais conforto e previsibilidade, e perdemos nosso gosto pelo que não é ortodoxo. Foi assim que Napoleão decaiu como estrategista. Ele passou a confiar mais no tamanho de seu exército e em sua superioridade em armamentos do que em novas estratégias e manobras fluidas. Ele perdeu seu gosto pelo espírito de estratégia e sucumbiu ao crescente peso da idade. Você precisa lutar contra o processo de envelhecimento psicológico mais ainda do que do físico, pois uma mente cheia de estratagemas, truques e manobras fluidas vai mantê-lo jovem. Faça questão de romper com os hábitos que desenvolveu, de agir de um modo diferente de como você funcionou no passado. Pratique um tipo de guerra não convencional em sua própria mente. Mantenha as rodas girando e agitando o solo para que nada se acomode e se aglutine no que é convencional. Ninguém é tão corajoso que não se perturbe com algo inesperado. Júlio César e Exemplos Históricos 1. Em 219 a.C., Roma decidiu dar um basta nos cartagineses, que vinham causando muitos problemas na Espanha, onde ambas as cidades-estados tinham valiosas colônias. Os romanos declararam guerra a Cartago e se prepararam para enviar um exército para a Espanha, onde as forças inimigas eram lideradas pelo general Aníbal, de 28 anos de idade. Antes que pudessem alcançar Aníbal, entretanto, os romanos receberam a surpreendente notícia de que ele estava vindo em sua direção. Ele já havia marchado para o leste, atravessando a parte mais traiçoeira dos Alpes, no norte da Itália. Como Roma jamais imaginou que um inimigo atacasse por aquele lado, não havia guarnições na área, e a marcha de Aníbal para o sul, em direção a Roma, estava desimpedida. Seu exército era relativamente pequeno, apenas cerca de 26 mil soldados haviam sobrevivido à travessia dos Alpes. Os romanos e seus aliados podiam colocar em campo perto de 750 mil homens. Suas legiões eram os guerreiros mais disciplinados e temidos do mundo e já haviam derrotado Cartago na Primeira Guerra Púnica, cerca de 20 anos antes. Mas um exército estrangeiro avançando para dentro da Itália era uma nova surpresa e inspirava as mais básicas emoções. Eles tinham de dar uma lição a estes bárbaros por sua ousadia. 354 estratégia 24. Legiões foram rapidamente despachadas para o norte, a fim de destruir Aníbal. Depois de algumas escaramuças, um exército sob o comando do cônsul romano Semprônios Longus preparou-se para enfrentar os cartagineses em uma batalha direta perto do rio Trebia. Semprônios ardia de ódio e ambição. Ele queria derrotar Aníbal e também ser visto como o salvador de Roma. Mas Aníbal estava agindo de um modo estranho. Sua cavalaria leve atravessava o rio como se fosse atacar os romanos, depois recuava. Os cartagineses estariam com medo? Estariam preparados para fazer apenas pequenos ataques de surpresa e sortidos? Finalmente, Semprônio se cansou e foi atrás deles. Para garantir que teria forças suficientes para derrotar o inimigo, ele atravessou com todo o seu exército o rio gelado, o que levou horas e foi exaustivo. Finalmente, entretanto, os dois exércitos se encontraram bem a oeste do rio. De início, como Semprônios esperava, suas valentes e disciplinadas legiões se saíram bem contra os cartagineses. Mas, por um lado, as linhas romanas eram compostas de homens de tribos gaulesas lutando pelos romanos, e nisso, de repente, os cartagineses soltaram um grupo de elefantes montados por arqueiros. Os gauleses nunca tinham visto essas feras. Eles entraram em pânico e saíram disparados em uma fuga caótica. Ao mesmo tempo, como se do nada, cerca de 2.000 cartagineses, escondidos na densa vegetação perto do rio, atacaram a retaguarda romana.
Os romanos lutaram bravamente para escapar da armadilha que Aníbal havia montado para eles, mas milhares se afogaram nas águas frígidas do Trebia. A batalha foi um desastre, e em Roma, as emoções iam de indignação à ansiedade. Legiões foram rapidamente despachadas para bloquear as passagens mais acessíveis nos Apeninos, as montanhas que correm ao longo da Itália Central. Mas, de novo, Aníbal desafiou as expectativas. Ele atravessou os Apeninos em seu ponto mais improvável, mais inóspito, por onde nenhum exército jamais passara por causa dos traiçoeiros pântanos do outro lado. Mas depois de 4 dias pelejando pela lama macia, Aníbal levou os cartagineses para solo firme. Então, em mais uma esperta emboscada, ele derrotou o exército romano no lago Trasimene, atual Úmbria. Agora seu caminho até Roma estava livre. Quase em pânico, a República Romana recorreu à antiga tradição de nomear um ditador para liderá-los na crise. Seu novo líder, Fábio Máximo, rapidamente reforçou os muros da cidade e ampliou o exército romano. Em seguida, assistiu perplexo a Aníbal contornar Roma e seguir para o sul, em direção à Apulia, a parte mais fértil da Itália, e começava a devastar as áreas rurais. Determinado, acima de tudo, a proteger Roma, Fábio veio com uma nova estratégia. Ele colocaria suas legiões em áreas montanhosas, onde a cavalaria de Aníbal seria inofensiva e atormentaria os cartagineses em uma campanha estilo guerrilha, negando-lhes suprimentos e isolando-os em sua posição tão longe de casa. Evitando a todo custo uma batalha direta com o líder deles, ele os derrotaria deixando-os exaustos. Mas muito supõe-se que Alexandre acampou em Harampur. Do lado oposto, na margem leste do Hidáspes, estava Poros, que fora visto tendo com ele uma grande quantidade de elefantes. Como todos os baixos estavam protegidos por estacas e elefantes, Alexandre percebeu que seria impossível fazer seus cavalos atravessarem a nado ou em barcaças, porque eles não enfrentariam o trombetear dos elefantes e ficariam frenéticos quando estivessem na água ou sobre as balsas. Ele recorreu a uma série de estratagemas. Enquanto pequenos grupos eram despachados para o reconhecimento de todos os pontos de travessia possíveis, ele dividiu seu exército em colunas, que fez marchar rio acima e rio abaixo como se estivessem procurando um lugar para atravessar. Em seguida, quando, pouco antes do solstício de verão, as chuvas chegaram e o rio encheu, ele mandou trazer grãos de todos os cantos de seu acampamento para que Poros acreditasse que ele havia resolvido permanecer onde estava até o tempo secar. Enquanto isso, ele fazia o reconhecimento do rio com suas embarcações e mandava encher de feno as peles das barracas, transformando-as em balsas. Mas, como escreve Arrian, o tempo todo ele ficava à espreita para ver se com rapidez de movimento não poderia atravessar furtivamente em algum ponto sem ser observado. Finalmente, e podemos estar certos de que depois de fazer pessoalmente um minucioso reconhecimento, Alexandre resolveu fazer a tentativa no promontório e ilha descritos por Arrian, e ao se preparar, ele se decidiu por uma manobra quase idêntica à adotada pelo general Wolfe em sua campanha em Quebec, em 1759. Protegida pela noite, ele enviou sua cavalaria para vários pontos com ordens de fazer muito barulho e, de tempos em tempos, levantar o grito de guerra. Durante muitas noites, Poros subiu e desceu com seus elefantes pela margem leste do rio a fim de bloquear a tentativa de travessia, até se cansar, guardar seus elefantes no acampamento e colocar sentinelas ao longo da margem leste. Então, quando Alexandre percebeu que a mente de Poros não mais abrigava qualquer temor de suas tentativas noturnas, ele imaginou o seguinte estratagema. Rio acima e ao longo da margem ocidental, ele colocou uma série de sentinelas, cada um posicionado à vista e ao alcance do ouvido do seguinte, com ordens de fazer muito barulho e manter suas fogueiras de estacas acesas, enquanto preparativos visíveis eram feitos no acampamento para a travessia. Quando Poros estava tranquilo com uma falsa sensação de segurança, 356 Estratégia 24, os romanos consideraram a estratégia de Fábio vergonhosa e indigna de um homem. Pior, embora continuasse atacando de surpresa as regiões rurais, Aníbal não invadia nenhuma das propriedades de Fábio, dando a impressão de que os dois estavam de parceria. Fábio ia ficando cada vez menos popular. Tendo arrasado Apulia, Aníbal entrou em uma planície fértil na Campânia,
ao sul de Roma, menos terreno que Fábio conhecia bem. Finalmente decidindo que tinha de agir ou seria expulso do poder, o ditador planejou uma armadilha. Estacionou exércitos romanos em todos os pontos de saída da planície, todos próximos o bastante para se ajudarem uns aos outros. Mas Aníbal entrara na campanha pelo passo de Alifai, na parte leste da montanha, e Fábio havia observado que ele jamais saía pelo mesmo caminho por onde havia entrado. Embora mantendo uma guarnição suficientemente grande em Alifai, só como garantia, Fábio reforçou as outras passagens com números ainda maiores. A fera, ele pensava, estava enjaulada. Os suprimentos de Aníbal se esgotariam e ele seria obrigado a tentar abrir caminho. Fábio ficaria aguardando. Nas semanas seguintes, Aníbal enviou sua cavalaria para o norte, talvez tentando sair naquela direção. Ele também saqueou as fazendas mais ricas da área. Fábio entendeu seu truque. Ele estava tentando atrair os romanos para uma batalha de sua escolha. Mas Fábio estava determinado a combater em seus próprios termos, e só quando o inimigo tentasse recuar escapando da armadilha. De qualquer maneira, ele sabia que Aníbal tentaria abrir caminho para o leste, a única direção que lhe permitia uma brecha, para um país que os romanos não controlavam. Uma noite, os soldados romanos que estavam guardando o passo em Alifai tiveram visões e escutaram ruídos que os fizeram pensar que estavam enlouquecendo. Um enorme exército, sinalizado por milhares de artiotes, parecia estar subindo o passo, cobrindo suas encostas, acompanhado por uma berraria como se estivessem possuídos por um demônio. O exército parecia invencível, muito maior do que a estimativa máxima da força de Aníbal. Temendo que ele subisse mais acima do ponto onde estavam e o cercasse, os romanos fugiram, abandonando o passo, tão assustados que nem olharam para trás. E poucas horas depois, o exército de Aníbal atravessou, escapando do cordão de Fábio. Nenhum líder romano conseguiu entender que feitiço Aníbal lançara nas encostas naquela noite, e no ano seguinte, Fábio era expulso do poder. O cônsul Terentius Varro estava em brasas para vingar a desgraça de Alifai. Os cartagineses estavam acampados perto de Canaê, no sudeste da Itália, não muito longe da moderna Bari. Varro marchou para enfrentá-los ali, e enquanto os dois exércitos se organizavam em fileiras para a batalha, ele só pode ter se sentido extremamente confiante. O terreno estava livre, o inimigo bem à vista. Não poderia haver exércitos escondidos ou truques de último minuto, e os romanos eram 2 vezes mais numerosos do que os cartagineses. E de fato, depois de ter estado lá com Poros e com o passar do tempo e a certeza de que seus preparativos estavam concluídos, Alexandre partiu secretamente e se manteve a certa distância da margem ocidental do rio, de modo que sua marcha não pudesse ser observada. The Generalship of Alexander the Great, J.F. Código Fuller, 1960. Para atravessar o mar sem o conhecimento dos céus, era preciso mover-se abertamente sobre o mar, mas agir como se não pretendesse atravessá-lo. Cada manobra militar tem 2 aspectos, o movimento superficial e o propósito subjacente. Ocultando-se ambos, pode-se pegar o inimigo totalmente de surpresa. Se for muito improvável que o inimigo possa ser mantido ignorante de suas intenções, é possível aplicar truques bem debaixo do nariz dele. The Wise of War. 36 Military Strategies from Ancient China. Traduzido da versão para o inglês de Sun Hai-chen, 1991. Estratégia 24, 357. A batalha começou. No início, os romanos pareciam estar em vantagem. O centro da linha cartaginesa mostrava-se surpreendentemente fraco e cedia terreno com facilidade. Os romanos atacaram este centro com força, esperando abrir caminho e continuar avançando, quando, em choque e horrorizados, eles olharam atrás deles e viram as 2 pontas externas das linhas cartaginesas movendo-se para cercá-los. Estavam presos em um abraço letal. Foi uma carnificina. Cannae entraria para a história como a mais humilhante e devastadora derrota de Roma. A guerra com Aníbal se arrastaria durante anos. Cartago jamais lhe enviou reforços que pudessem ter virado a maré, e o exército romano, maior e mais poderoso, conseguiu se recuperar de suas muitas derrotas nas mãos dele. Mas Aníbal havia conquistado uma reputação assustadora. Apesar de sua superioridade numérica, os romanos tinham tanto medo de Aníbal
que evitavam combatê-lo como a uma praga. Interpretação: